Forças poderosas são implacáveis em sua busca por isso. É a linha de abertura da sinopse da épica história de aventura de O Senhor dos Anéis, que foi escrita entre 1937 e 1949. Considerado um dos livros mais vendidos já escrito, com 150 milhões de cópias vendidas, esta obra autônoma de alta fantasia segue a jornada de um jovem hobbit chamado Frodo, que herda um anel mágico. Como o portador do anel, o herói tem a tarefa de destruir o chamado Anel de Sauron, devolvendo as chamas infernais da Montanha da Perdição, onde foi forjado pelo malvado Sauron. É amplamente conhecido que Tolkien, o criador da franquia de filmes Senhor dos Anéis, se baseou em uma ampla gama de influências, incluindo arqueologia, mitologia nórdica, cristianismo e lendas heróicas germânicas como Beowulf. Essas lendas e mitos estão repletos de contos de anéis de dedo mágicos imbuídos de poderes sobrenaturais, mas na maioria das vezes eles conferem aos usuários invisibilidade e imortalidade. Outros anéis mágicos concederam desejos e lançaram feitiços, e embora na maioria das vezes os anéis fossem associados a poderes positivos, alguns dos mais interessantes são os anéis amaldiçoados do folclore. Em um esforço para compreender as origens antigas dos anéis mágicos míticos, é preciso viajar no tempo até as escolas de magia da Antiguidade Clássica e a construção do lendário Templo do Rei Salomão. Hoje vamos falar sobre estes anéis mágicos, que ao longo da história são narrados dando poderes aos seus usuários. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Tanto na demonologia árabe medieval, quanto na hebraica, a história do Anel de Salomão sustentava que o grande rei havia usado um anel mágico para alcançar o conhecimento universal, falar com animais, controlar e selar demônios em garrafas. A lenda do selo de Salomão, que foi marcado no anel, varia de lugar para lugar, mas a maioria das versões fala de um anel mágico feito por Deus no céu de latão e ferro, que foi gravado com comandos escritos. De acordo com a Enciclopédia de Folclore e Tradições Judaicas de Rafael Patai, em uma lenda, o príncipe demônio Asmodeus ganhou a posse do anel mágico, e com ele governou no lugar de Salomão por 40 dias. Em outra versão desta história escrita pelo grego Heródoto, o demônio jogou o anel no mar, onde foi engolido por um peixe que mais tarde foi capturado e servido ao rei Salomão, que recuperou o anel. Essa história pode ser chamada de momento mitológico do nascimento dos arquétipos peixe e anel de retorno na mitologia. O selo de Salomão, mais popularmente conhecido como Anel de Salomão, é também conhecido como a Estrela de Davi na tradição judaica, e era o anel de sinete mágico, atribuído ao rei Salomão na tradição judaica medieval, e no ocultismo islâmico e ocidental, descrito como um pentagrama ou hexagrama. A lenda diz, como já dito antes, que o anel foi construído de latão e ferro, e as duas partes do anel selados com comandos escritos endereçados a uma variedade de espíritos bons e maus. As origens das lendas em torno do selo de Salomão são difíceis de estabelecer, mas sabe-se que escritores árabes medievais desenvolveram a lenda e a associação do hexagrama, afirmando que o anel foi gravado pelo próprio Deus e enviado diretamente a Salomão, do céu até a terra. As referências ao selo de Salomão sendo um pentagrama apareceram pela primeira vez na magia renascentista ocidental, por exemplo, quando o bispo e antiquário inglês White Kenneth se referiu a um certo objeto chamado Pentâmbulo de Salomão, tendo o poder de exorcizar demônios. No romance de Heptameron, de Peter de Abano, ele se refere ao Pentáculo de Salomão. No romance este era na realidade um hexagrama desenhado em pisos, em que os magos representavam proteção enquanto invocavam demônios. Os mitos referentes aos experimentos do rei Salomão com fenômenos sobrenaturais incluíram sua contenção de 72 espíritos em um vaso de bronze, sobre o qual ele escreveu a seu filho Roboão, que ele mesmo escondeu o livro em seu túmulo após a morte. Posteriormente, um grupo de filósofos babilônicos descobriu mais tarde o livro, mas ninguém o conseguiu interpretar, até que um suposto anjo do Senhor apareceu a Eorregrevis, que colocou uma conjuração no livro que dizia o seguinte: que os indignos, os imprudentes ou aqueles que não temiam a Deus, não alcancem o efeito desejado de qualquer um dos trabalhos nele contidos. Os lendários livros de magia associados ao rei bíblico Salomão aparecem traduzidos nos grimórios renascentistas italianos dos séculos XV até o século XVII. O primeiro é intitulado Chave de Salomão, e o grimório do final do século XVII é conhecido como Clavícula Salomonis Regis, ou Chave Menor de Salomão. Influenciada por trabalhos anteriores de cabalistas judeus e alquimistas árabes,
A chave de Salomão aparece nos primeiros manuscritos gregos que datam do século XV, conhecidos como o Tratado Mágico de Salomão. Uma tradução inglesa intitulada Clavícula de Salomão, revelada por Ptolomeu, o cientista grego, é datada de 1572 e um texto hebraico sobrevive em duas versões. Datado do século XVI, o primeiro é mantido na Biblioteca Britânica, e o segundo texto hebraico foi publicado pelo estudioso hebreu Hermann Golanks em 1903. Uma tradução dos manuscritos latinos, mantidos na Biblioteca Britânica, foi publicada em 1889, por Samuel Liddell MacGregor Mathers, e em 1914, Lauron Willard Lawrence publicou a Chave Maior de Salomão. A Chave de Salomão está escrita em duas partes, e fornece aos magos as informações necessárias, incluindo desenhos altamente místicos, necessários para realizar operações mágicas específicas. Além de rituais para tornar invisível, encontrar objetos roubados, e fazer alguém se apaixonar, o livro ensina como se valer do poder de Deus. Em última análise, usando a sabedoria percebida de Salomão, invocações e maldições são usadas para controlar os demônios, os colocando em alinhamento com a vontade de alguém. O primeiro livro detalha as condições astrológicas corretas, necessárias para abençoar símbolos mágicos, e amuletos com palavras apropriadas, para os purificar, e os preparar. O primeiro livro descreve as roupas do operador mágico, ferramentas e sacrifícios de animais necessários para se purificar dos males causados pelo pecado, antes de invocar a proteção de Deus. A seguinte oração em particular foi usada para expulsar demônios. Senhor, que iluminas os corações de todos os homens do mundo, ilumina as trevas do meu coração e acende o fogo do teu santíssimo amor. Dá-me fé verdadeira, caridade perfeita e virtude, para que eu aprenda a temer e amar-te, e guardar teus mandamentos em todas as coisas, para que quando o último dia chegar, o anjo de Deus possa pacificamente me levar, e me livrar do poder do diabo, para que eu possa desfrutar de descanso eterno, no meio da companhia dos santos, e sentar-me à tua direita. Conceda isto, ó Deus vivo, por amor do teu santo nome. A Chave Menor de Salomão também foi baseada nos rituais mágicos, invocações e feitiços de ligação demoníaca do rei bíblico Salomão, que, segundo os mitos judaicos, ele supostamente usou para convocar os espíritos dos demônios, que ele ordenou para construir seu templo. Uma publicação de 1904, por Samuel Liddell MacGregor Mathers, e Aleister Crowley, tornou-se um padrão para a maioria dos magos cerimoniais. Aleister Crowley disse o seguinte no prefácio: não estou preocupado em negar a realidade de todos os fenômenos mágicos. Se são ilusões, são pelo menos tão reais quanto muitos fatos inquestionáveis da vida cotidiana, e eles são pelo menos evidência de alguma causa. Qual é a causa da minha ilusão de ver um espírito no triângulo da arte? Todo entendido, todo especialista em psicologia responderá: essa causa está em seu cérebro. Abraçando a postura empírica de que as experiências mágicas estão todas na mente, Aleister Crowley raciocinou magistralmente, impressões tanto quanto realidades, na classe de fenômenos dependentes de mudanças cerebrais. Fenômenos mágicos, afirmou Aleister Crowley, se enquadram em uma subclasse especial, uma vez que são desejados, e ele atribuiu sua causa a uma série de fenômenos supostamente reais chamado as operações da magia cerimonial. Quando Aleister Crowley se referiu aos efeitos da magia, ele se referiu apenas a fenômenos que aparecem para o próprio mago, e os espíritos listados na Goetia são partes do cérebro humano. Os selos, invocações e visualizações representavam para Aleister Crowley métodos de estimular ou regular esses pontos particulares do cérebro. A magia salomônica, portanto, ensina os praticantes a explorar diferentes regiões de sua psique e estimular aspectos específicos de sua personalidade, apresentados em termos de invocar espíritos e demônios. Toda a ideia de que entidades antigas podem trazer mudanças na natureza, operando com suas diferentes energias, é outra maneira de dizer que os magos podem trazer mudanças positivas em suas vidas, abordando todos os potenciais estados mentais, desejos e inspirações. Trazendo toda essa demonologia para o mundo real, o antigo demônio Astaroth apareceu no filme de 1971, Maçanetas e Vassouras, onde a estrela de Astaroth é o artefato que os protagonistas obtêm da ilha de Nabombu, e no clássico de aventura de 1884, Gaulis, como um dos demônios invocados ao longo do filme. No entanto,
Astarote apareceu pela primeira vez nos Grimórios, do início do século XV. Na versão de Aleister Crowley e Madres, a chave menor de Salomão, Astarote foi o 29º espírito descrito como uma poderosa entidade masculina, o grande duque do inferno, na primeira hierarquia de demônios, e sentado ao lado de Beelzebu e Lúcifer, na trindade profana. Astarote caracterizado como um arquidemônio, associado ao clifote, as forças adversas na árvore da vida, contrário em textos cabalísticos posteriores, e Aleister Crowley traduziu a descrição de Astarote da maneira seguinte: na mão direita uma víbora. Tu não deves de modo algum deixar ele se aproximar muito, para que ele não te faça dano por seu sopro nocivo. Portanto, o mago deve segurar o anel mágico perto de seu rosto, e isso o defenderá. Ele dá respostas verdadeiras das coisas passadas, presentes e vindas, e pode descobrir todos os segredos. Ele declarará conscientemente como os espíritos caíram, se desejado, e a razão de sua própria queda. Ele pode tornar os homens maravilhosamente sábios em todas as ciências liberais. Ele governa 40 legiões de espíritos. Seu selo é este, que usas como um lamen, diante de ti. A magia de Salomão é um antigo sistema de compreensão universal construído sobre a Cabalá, portanto, autodesenvolvimento, e se não fosse pelos primeiros grimórios medievais, e as obras dos magos vitorianos, poderia ter sido perdida para sempre. Diga livremente tudo o que você acha sobre estas informações nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Estamos deixando uma playlist incrível ao lado esquerdo do vídeo. A todos um grande abraço, e até os próximos vídeos.